Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. O conteúdo que nós vamos estudar, Ninguém Nasce Moral, faz referência ao capítulo 13 do livro didático de filosofia de vocês. Essa aula de agora, nós vamos comentar aquelas partes que no vídeo anterior a gente pediu que vocês marcassem. Fora isso também, vai ser necessário que vocês façam algumas anotações, tá bem? Então, bora lá. Seguinte, antes de mais nada, a importância de estudar esse conteúdo está justamente na compreensão, primeiro, da moral como sendo um conjunto de regras fruto da convenção social, ou seja, são as regras criadas pela sociedade para os componentes desta mesma sociedade. E isso acaba sendo bastante interessante para que vocês possam compreender o processo de transformação dessas regras e, sobretudo, a questão da aceitação dos indivíduos da sociedade que impõe tais regras, ok? Bora lá. Vocês vão ter que abrir no livro de vocês, na página 175, tem a abertura do capítulo, tá certo? Entretanto, nós vamos começar a partir da página 176. A gente vai manter aquela metodologia do lado A e lado B para facilitar a compreensão de vocês. Primeira coisa que a gente vai estudar é esse primeiro tópico na página 176, no lado A, tá bem? Basicamente, ele vai comentar o seguinte. Primeira coisa que ele vai trabalhar, ele vai diferenciar a educação sob a ótica moral. Como assim? Aqui, se vocês forem olhar no segundo parágrafo, ele fala de heteronomia e autonomia. Mas existe um terceiro, tá bem? Que se chama anomia. Em escala, você vai ter primeiro anomia, depois heteronomia e depois autonomia. A anomia, gente, significa basicamente a ausência de leis, a ausência de normas. É basicamente o não conhecimento e o não cumprimento de normas sociais, tá bem? Da moral social imposta pelo grupo que você faz parte. Isso é bem caracterizado por bebês. Bebês, eles não seguem regras, eles não seguem normas. Eles só fazem o que seu instinto, seu desejo impõe. Se ele quer comer, ele quer comer. Ele quer mamar, ele quer mamar. Não importa se onde ele esteja, tem lá dizendo proibido amamentar. Mesmo que tivesse tal lei, ele não queria saber. Tinha que ser o que ele queria naquela hora, tá entendendo? A anomia é quando você não tem a lei, quando você não segue essas leis sociais. Heteronomia é quando essas leis, essas normas, elas são impostas, tá bem? Por uma figura de autoridade. É quando o indivíduo ele segue regras, ele segue normas, simplesmente pela imposição externa, porque alguém com maior poder ou alguém com maior autoridade está impondo tais regras. Já a autonomia, basicamente, é considerado, por exemplo, por Piaget, que a gente vai falar daqui um pedacinho, é considerado o nível mais alto de moral que um ser humano pode alcançar, tá bem? Nessa fase, não é mais necessário a imposição de regras ou normas. O indivíduo ele já absorveu essas normas, essas regras, e adquiriu conhecimento e experiência suficiente para ver essas regras como sendo fundamentais para se viver dentro de uma sociedade. Ok? Repetindo, anomia, ausência de regras. Heteronomia é a imposição de regras. O indivíduo cumpre aquelas regras por medo das consequências. E autonomia é quando você já absorveu, quando você adquiriu conhecimento para entender que aquelas regras são necessárias para se viver dentro de uma sociedade. Por que eu estou comentando logo isso de início? Porque eu comecei logo pelo segundo parágrafo desse lado e não por esse primeiro parágrafo. Simplesmente porque isso é necessário para vocês entenderem alguns aspectos que são tratados nesse primeiro parágrafo.
Olha só, todas as pessoas precisam ser educadas para a convivência. O que ele quer dizer com isso? Que as regras, elas não nascem com o indivíduo. A habilidade de conviver em sociedade, a habilidade de abrir mão de seus interesses em prol do coletivo, não é uma coisa que já nasça com a pessoa. Pelo contrário, ela tem que ser ensinada, tá bem? E esse processo de aprendizagem supõe, aliás, um descentramento, um sair de si mesmo. Como assim? Ele quer dizer que, a partir do momento em que você é ensinado a conviver em sociedade, você passa por um processo de descentramento, sair de si mesmo. É você simplesmente não achar que o mundo gira em torno do teu umbigo. Pelo contrário, é você descobrir o outro como um outro eu. E nesse aspecto, a outra pessoa, ela acaba sendo vista como um indivíduo que tem seus próprios interesses, suas próprias vontades, seus sonhos e assim por diante. E isso é interessante, de acordo com esse próprio parágrafo também, que essa descoberta do outro indivíduo, como um outro eu, ou seja, como um outro indivíduo, é fundamental para quê? Para que você supere aquele egocentrismo infantil, aquele egoísmo característico de criança, sabe? Que tudo é para ser para ele, tudo é dele. Entretanto, esse processo de descentramento, esse processo de superação do egocentrismo, fazendo com que você veja o outro como outro eu, ou seja, fazendo com que você veja a outra pessoa como alguém que também tem seus sonhos, desejos, vontades, não é um procedimento automático. Exige a intermediação de agentes culturais, como pais, professores. Em que sentido ele está dizendo isso? Que você, para sair, abandonar esse egocentrismo, abandonar essa visão de que a pessoa pode ter de que o mundo gira em torno dela, exige a intermediação de alguém mais maduro, vocês estão entendendo? Que são os pais, professores e assim por diante. Fora isso também, agora a gente vai para o tópico 2, teoria de Piaget. Piaget, gente, ele foi um psicólogo suíço, mas antes disso ele trabalhou bastante com biologia, ele analisava caramujos, essas coisas assim, tá bem? E ele se questionou a questão do impacto do ambiente no processo de desenvolvimento daqueles caramujos. Então, ele começou a se questionar se o meio ambiente também influenciava no processo de desenvolvimento humano, não só desenvolvimento físico, crescer fisicamente saudável, mas também o desenvolvimento psicológico, ligado nesse aspecto à questão do desenvolvimento mental. O desenvolvimento mental para ele, gente, partia através de 3 pontos de vista, que é comentado inclusive no segundo parágrafo desse lado, tá bem? Qual eram esses 3 pontos de vista que, segundo o Piaget, os 3 juntos trabalhavam no desenvolvimento mental, né? O desenvolvimento mental ele é analisado sob essas 3 óticas, que é a inteligência, a afetividade e a moral. Quando a gente fala de inteligência, ele está falando com relação à lógica, é a capacidade de racionalizar uma ação, por exemplo. É você agir pensando, vocês estão entendendo? É você esquematizar, vou fazer isso, então para alcançar isso eu tenho que seguir todo esse caminho. Isso é a inteligência para ele, não é você ser inteligente ou burro, tá bem? A afetividade está ligada à questão da relação com as outras pessoas. O que ele queria dizer com isso? A capacidade que o indivíduo tem de afetar o outro e ser afetado por esse outro. E com relação à moral, é justamente a relação do indivíduo com as regras sociais. A teoria dele levava em conta o que basicamente? Ele levava em conta a questão do desenvolvimento neurológico. Em que sentido? Ele acreditava que o ser humano ele passava por um conjunto de fases de desenvolvimento biológico,
nesse aspecto de desenvolvimento neurológico, sistema nervoso e assim por diante. E que, de acordo com as etapas desse desenvolvimento, você era capaz de fazer coisas que antes não fazia. Você era capaz de entender coisas que antes não entendia. Eu sei que pode ter ficado confuso para alguns, mas olha só o que ele quer dizer com isso. Se você tentar ensinar, por exemplo, física para uma criança de 7 anos, ela vai pirar o cabeção. Vocês estão entendendo? Não é porque ela é burra, é porque a fase biológica, a fase de maturação neurológica que aquela criança está, não possibilita ela entender certas coisas. Por exemplo, se você chegar para ela para ensinar algo que está no nível de desenvolvimento neurológico dela, ela vai entender. Se você chegar para ela, para uma criança de 10 anos, com um assunto que exige um conhecimento e um desenvolvimento neurológico de 30, ela não vai entender. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? É isso que ele queria explicar, é isso que ele queria comentar quando ele falava de psicologia genética ou epistemologia genética, que é a teoria dele. Epistemologia, pessoal, é a ciência que estuda a própria ciência, o surgimento dela, como ela se desenvolve e assim por diante. Repetindo, ele tentava analisar justamente isso, levando em conta os graus de desenvolvimento neurológico da pessoa, do indivíduo. E de acordo com esse grau, de acordo com essa escala, essa pessoa seria capaz de fazer e entender determinadas coisas. Ok? Por isso que ele é um dos criadores de uma corrente de pensamento, de uma teoria que se chama de construtivista. Basicamente por quê? Porque o saber ele é construído pela criança nessas escalas. Você vai da escala mais inferior, onde você praticamente não tem conhecimento, até uma escala superior, onde você tem mais conhecimento. E nisso é interessante vocês entenderem o seguinte, que tanto Piaget quanto o construtivismo, eles trabalham sobre a ótica da interação entre o sujeito e o meio que o cerca. Que o desenvolvimento dessa pessoa vai ocorrer mediante essa interação entre ela e o meio, ou seja, entre o sujeito e o meio. E nesse aspecto, o sujeito vai influenciar o meio e o meio vai mudar o sujeito, como se fosse um ciclo. Primeira coisa que vocês têm que entender, sujeito é o indivíduo, isso é fato. Agora o que é o meio? É tudo que não é o indivíduo. Ficou confuso, não foi? Eu vou dar um exemplo de vocês do segundo ano. Imagine um aluno A. Ok? Esse aluno A é o sujeito. O que é o meio? Imagine que esse aluno está indo para a escola. Então, tem os professores, tem os outros colegas, tem as merendeiras, tem o auxiliar de serviço geral, tem a sala, tem o ar-condicionado, tem o ventilador. Então, o que é o meio? Tudo isso. Então, fica mais fácil você entender o seguinte, que sujeito é o indivíduo, que é o meio, todo o restante. Ok? E o que eu quis dizer com o meio? O sujeito muda o meio e o meio muda o sujeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você vai pintar um muro na tua casa, tá bem? Pensa nisso. Você pinta lá de amarelo, vermelho, não importa, você pinta. Imagine que você não se tocou, que estava com aquele tempo nublado, você termina de pintar um sacrifício medonho, vem a chuva. A chuva bate lá naquele muro, tira um bocado de tinta e fica aquilo tudo manchado. Lindenberg, o que tem isso a ver? Você estava pintando. Então, você estava alterando o meio, que no caso é o muro. Aí você vai dizer, beleza, mas em que o meio me influenciou? Ora, quando você viu que a chuva veio e levou a tinta e desfez todo o teu trabalho, você aprendeu uma coisa. Não pinte em tempo de chuva. Vocês estão entendendo? Você influenciou o meio te influenciou. Você mudou o meio te mudou. Ok? Nesse aspecto, sim, tem uma outra coisa que é fundamental para vocês entenderem. É uma das bases da teoria de Piaget, nessa questão do construtivismo. Se chama teoria de equilibração majorante. Equilibração majorante. De acordo com Piaget, o ser humano
ele não gosta de não saber. Ele não gosta de ser ignorante. É que nem quando você chega numa conversa e tem o grupinho lá tá falando e você não faz a menor ideia do que eles estão falando. A primeira coisa que você faz é achar aquele assunto chato ou besta. Mas é simplesmente porque você não está entendendo. Porque se for um assunto que você entenda, você começa a participar da conversa, né? Então, o que é equilibração majorante? Segundo Piaget, quando você se depara com situações novas, com falta de conhecimento, com algo novo, você entra em um estado de desequilíbrio. E nesse caso você tem duas opções. Primeira é ignorar e fingir que nada está acontecendo, que é o que acaba boa parte fazendo, né? Mas tem a segunda opção, que é a opção mais correta, mais sensata, que é o quê? Aprender. Quando você aprende, essa situação de desequilíbrio é refeita e você entra novamente em equilíbrio majorante. Mas segundo Piaget, o equilíbrio majorante ele é formado sobre dois aspectos, dois processos, na verdade. Assimilação e acomodação. Assimilação é quando você usa conhecimentos anteriores para compreender problemas novos. É quando você já usa, gente, aquilo que você já sabia para resolver problemas. Ok? Já a acomodação é quando você absorve esses novos, esse conhecimento novo e torna ele seu. Eu sei que ficou confuso. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma criança que nunca viu uma boneca, tá bem? Então o pai chega para ela com uma boneca ultra realista. Logo no início, a criança vai achar que aquela boneca é uma outra criança, é uma outra menina. Por quê? Porque aquela boneca tem olho, tem duas pernas, dois braços, tem cabelo. Vocês estão entendendo? A criança está utilizando o conhecimento que ela já tem assimilado para entender uma situação nova. Entretanto, com o passar do tempo, aquela criança vê que aquela boneca não reage, que a densidade da pele é outra. Então, aquela criança se vê forçada a aprender uma coisa nova. Que coisa nova é essa? Que aquela boneca, mesmo parecendo gente, não é gente. Deu para entender? Equilibração majorante é quando você tenta reequilibrar-se a partir da aquisição de um novo conhecimento. A aquisição desse novo conhecimento ocorre de duas formas, por assimilação e por acomodação. A assimilação é quando você usa para entender essas novas coisas um conhecimento que você já tinha no passado. A acomodação é quando você simplesmente absorve aquele conhecimento novo e o transforma em seu. Ok? Eu sei que essas partes é meio chatinha, mas é fundamental. Segundo Piaget, gente, ele vai dividir a vida humana em 4 etapas, que vão da mais básica até a mais complexa, que vai do mais bestinha ao mais inteligente, pode dizer assim, tá bem? Quais são as etapas? Primeira etapa, estágio sensório-motor. Segunda etapa, estágio intuitivo ou simbólico, que pode também cair em alguma prova como pré-operacional. O terceiro estágio das operações concretas, pode também aparecer como estágio das operações lógicas. E o último estágio das operações formais, mas pode cair também em uma prova como estágio lógico formal. Agora a gente vai comentar um por um, tá bem? Estágio sensório-motor. Nesse estágio predomina o desenvolvimento... vai de 0 a 2 anos. Predomina o desenvolvimento de percepções sensoriais e dos movimentos. De uma maneira geral, pessoal, esse é o estágio em que se caracteriza pelos reflexos. Por exemplo, a criança ela faz não necessariamente por ter consciência que está fazendo. Ela não domina suas ações. Ela age por reflexo. É que nem se você for brincar com uma criança de poucos meses, você tendo óculos, ela pode muito bem olhar aquele óculos, tentar pegar e quebrar teu óculos. Ou então ela pode tentar fazer carinha no teu rosto e te dar um tabefe. Porque ela ainda não controla os movimentos, vocês estão entendendo? É o chamado estágio sensório-motor. Porque se caracteriza o quê? Por percepções sensoriais. Ela vai aprender utilizando o seu próprio corpo. Se está frio, se está quente e assim por diante. E também vai utilizar os movimentos.
Com relação à inteligência, você lembra que eu falei para vocês que o desenvolvimento mental para Piaget leva em conta 3 aspectos: a inteligência, a afetividade e a moral. Do ponto de vista da inteligência, a criança ela ainda vai aprender primeiro a coordenar suas sensações e seus movimentos. Como eu falei, vai agir por reflexo. Com relação à afetividade, no início, ela é bastante indiferente. Tá bem? Porque no início a criança se volta só para ela mesma, o que ela aprende com ela, o que ela sente com ela e assim por diante. Só com o passar do tempo é que ela começa a analisar as outras pessoas e buscar com isso ter o reconhecimento dessa outra pessoa, como a mãe e assim por diante. Um bom exemplo disso é que se você pegar um bebê com poucos meses, ele não vai chorar quando você pega, mesmo sem ele te conhecer. Já quando ele já está com um ano e pouquinho, se ele não te conhece, ele vai chorar quando você pegar ele, tá entendendo? Porque ele já está desenvolvendo esse processo de afetividade. Com relação à moral, prevalece a anomia, traduzindo. O bebê ele é pré-moral, ele não segue regras, ele não segue normas. Com relação ao segundo estágio, chamado de estágio intuitivo ou simbólico, ou também pré-operacional, vai dos 2 aos 7 anos. É caracterizado pela descoberta do símbolo, ok? E pela aprendizagem da fala. É nesse período que você vai ter um grande desenvolvimento da lógica infantil. Mas valendo lembrar que essa lógica deles é uma lógica extremamente intuitiva. É uma inteligência que se baseia não no aspecto racional cognitivo, e sim na experiência, tá bom? Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança, nessa fase, ela pode saber ir para um lugar, mas se você pedir para ela te explicar como ela vai, ela não consegue explicar. Por quê? Porque a inteligência dela se baseia em ação, em algo que é vivido, e não em algo mais cognitivo nesse aspecto. Vocês estão entendendo? Com relação à afetividade, com relação a essa relação entre ela e a outra pessoa, ainda existe aqui começa a se desenvolver um forte egocentrismo. É quando a criança quer pensar só nela, o brinquedo é dela, ela não quer dividir com ninguém. Aqui começa aquele ciúme, sabe? Do filho com a mãe ou do filho com o pai e assim por diante. É nesse aspecto aqui, é nesse momento que Piaget fala que é a grande importância da interação social, porque é justamente ela interagindo com outras pessoas que ela vai aprender a dividir, por exemplo, os brinquedos e assim por diante. Na página 177, no lado A, vai comentar sobre o aspecto moral desse segundo estágio. E sobre o aspecto moral aqui, é caracterizado pela heteronomia. Como assim? As regras sociais, as regras morais, não está ainda introjetado na pessoa. Vocês estão entendendo? Ela faz uma coisa ou deixa de fazer mediante a consequência. Ela não apronta com medo de castigo, por exemplo, ou ela só faz uma coisa certa para ganhar um presentinho. Vocês estão entendendo? E aqui vem a curiosidade. Isso é uma característica, pelo menos é para ser uma característica infantil. Entretanto, nós temos ainda muitos adultos que têm uma conduta baseada na heteronomia. Faz ou deixa de fazer por causa das consequências. Terceiro estágio, está no lado B da página 177, é só vocês acompanharem aí, que é o estágio das operações concretas, também chamado de operações lógicas, que vai dos 7 aos 12 anos. Esse, pessoal, é considerado o estágio mais longo e vai ser, do ponto de vista mental, um salto imenso, tá bem? Por mais que as pessoas nessa idade aqui ainda não consigam pensar ou esquematizar por meio de hipóteses, mas elas já conseguem fazer isso por meio de objetos. O próprio nome, estágio de operações
concretas, o estágio de operações lógicas, significa o quê? Significa que ela já é capaz de utilizar lógica, uma lógica mais racional, diferente das crianças de 2 a 7 anos, que é o estágio intuitivo ou simbólico ou pré-operacional, que já utilizam lógica, mas é uma lógica infantil. Vou dar um exemplo para vocês, só voltando. Uma bichinha que vinha bastante aqui em casa, uma vez a gente conversando que a lua estava só um pedacinho, qual foi na lógica dela? Que a lua estava só um pedacinho porque Papai do Céu tinha dado uma medida nela. Ela já pensa, já esquematiza, já usa uma lógica, mas uma lógica infantil, vocês estão entendendo? Já nesse estágio de operações concretas, ela já é capaz de utilizar uma lógica mais racional. Entretanto, essa lógica, né, de operações mentais concretas só pode ser feitas através de objetos ou situações que podem ser diretamente observadas ou manipuladas. É nessa fase que tem aqueles cálculos de matemática utilizando pera, banana, maçã, ok? Por quê? Porque é algo que ela consegue imaginar. Ela consegue imaginar que 2 bananas mais 2 bananas é igual a 4 bananas. Mas aqueles cálculos mais complexos que exige simplesmente, que não existe coisa prática, que é só hipótese, ela ainda não é capaz de fazer, tá bem? Pois bem, a lógica, a inteligência, deixou de ser intuitiva, como no estágio anterior, e passa a ser operatória. Mas, como eu disse, essa lógica operatória se baseia somente em objetos e situações que ela pode observar e manipular. Tá bem? A partir dessa fase, gente, desse terceiro estágio, o egocentrismo já começa a diminuir, ou pelo menos é já para diminuir. Uma vez que essa criança, esse indivíduo, ele já pode entrar em contato com a realidade ao seu entorno e a partir disso, tá bem? Aprender a dividir, por exemplo, a ver que tem crianças que têm menos brinquedo, a ver que tem jovens que têm menos comida e assim por diante. Do ponto de vista afetivo, nessa fase aqui, a socialização, nessa fase, né, nós temos aqui também a pré-adolescência, se baseia bastante na questão da aceitação do grupo, na formação de grupos, em você se juntar, buscar se juntar com pessoas que pensam igual a você, há necessidade de fazer parte da boa e velha panelinha. Começa aqui, tá bem? Sobre o aspecto moral, isso já é falado na página 177 no lado B, a partir daqui ainda existe sim a heteronomia. Em que sentido? As regras são introjetadas, as regras são ensinadas para esse indivíduo por meio da família e assim por diante. A partir daqui, ele ainda não tem ainda aquela introjeção das regras, como vendo as regras como algo necessário, vocês estão entendendo? Ainda que a pessoa faz ou deixa de fazer simplesmente porque é imposto a ela. Último estágio, que é o chamado da operações formais ou lógico formal. Ele começa na adolescência e vai até o resto da vida. Tá bem? Na verdade, você vai ter aqui o desenvolvimento de características que vão iniciar nessa fase da adolescência e vai acompanhar a pessoa por toda a sua vida. Com relação ao aspecto da inteligência, né, o aspecto lógico, aqui se caracteriza por operações formais ou abstratas. Em que sentido? Enquanto no estágio anterior a lógica da criança, né, só se baseia naquilo que ela pode ver ou manipular diretamente, quer dizer que ela não é capaz de trabalhar com hipóteses, e sim só com coisas práticas, nessa fase das operações formais, ela já é sim capaz de ter um pensamento hipotético dedutivo, para além de aspectos formais. Vocês estão entendendo? Fora isso, nós temos também com relação à afetividade, né, a superação do egocentrismo. Tá entendendo? E pelo menos a partir dessa fase, já é para o indivíduo se ver em um papel de cooperação e reciprocidade com o outro. Abandonar aquela visão de que o mundo existe ao redor dele, abandonar aquela visão de que o universo
está centrado no umbigo dele e vê ele como sendo mais um dentro da sociedade. Tá bem? Com relação ao aspecto moral, isso aí já está na página 178, no lado B, no lado A, você já tem o que aqui? Você já tem a possibilidade da capacidade de reflexão com relação ao amadurecimento moral. Como assim? É ver, por exemplo, que aquelas regras, elas existem por um motivo, que elas foram criadas pelo grupo por um motivo, que elas são necessárias para se viver em sociedade. Mas é claro que é nessa etapa também que o indivíduo começa a ver o quê? Que se aquela regra, se aquela norma não é justa, ela pode sim ser questionada. Vocês estão entendendo? Agora a gente vai, assim, vem comentando. Deixa eu ler essa parte para vocês. Em síntese, reflexão, reciprocidade e autonomia são termos do desenvolvimento mental que aqui se encontram entrelaçados, porque justamente é a etapa mais avançada do desenvolvimento cognitivo, moral e afetivo que um ser humano pode ter, segundo Piaget. E nisso é interessante você pensar o seguinte: refletir é desdobrar o pensamento, quer dizer o seguinte: refletir é você pensar sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo e assim por diante. A discussão é a exteriorização da reflexão, de uma maneira bem simples. Se a gente reflete, a gente passa a partir daí a discutir com o outro os frutos dessa reflexão. Tá bem? Bem simples isso. Portanto, nesse aspecto, a discussão supõe reciprocidade. Por quê? Porque em uma discussão você não só vai falar, como vai também escutar o outro. Tá certo? Agora a gente vai para o terceiro tópico. Teoria de Kohlberg. Eu sei que está ficando bem grandinho, mas estou tentando... Tem algumas coisas aqui que dá para eu falar de uma maneira geral, mas tem essas que falam com relação a níveis e modalidades, é necessário eu especificar um a um, tá bem? Pois bem, Kohlberg, pessoal, é também um psicólogo e filósofo que nasceu nos Estados Unidos. Ele morreu em 1987. A gente pode considerar ele como uma espécie de discípulo de Piaget. Ele vai começar a estudar Piaget, mas verdade também que ele vai começar a questionar os pensamentos de Piaget. Ele vai rejeitar algumas coisas que Piaget colocava como sendo necessárias. Por exemplo, Piaget dividia as fases de desenvolvimento moral entre anomia, heteronomia e autonomia. Já Kohlberg ele vai dizer que não são só essas três, são bem mais. Outra coisa também que Kohlberg vai fazer é rejeitar aquele paralelismo que Piaget falava de amadurecimento lógico e de moralidade. Valendo lembrar que o amadurecimento lógico faz referência ao desenvolvimento neurológico da criança, aquilo que eu comentei para vocês, que ele só vai aprender aquilo que seu cérebro naquela fase consegue aprender. Piaget dizia que estava ligado, tá bem? Uma coisa com a outra. Entretanto, Kohlberg vai dizer que não é bem assim. Ele vai dizer que é verdade que um pensamento lógico acaba sendo condição necessária para que você tenha uma vida moral plena, mas não suficiente. Como assim? Ele vai dizer que é claro que você precisa ter um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento neurológico razoável para você viver em sociedade. Um bom exemplo disso é uma pessoa que tem problemas mentais, que não tem um desenvolvimento lógico muito bom. Dependendo do quanto seja aquele problema que ela tenha, ela vai ser um risco para ela e para a sociedade. Vocês estão entendendo? Níveis de desenvolvimento da moralidade segundo Kohlberg, está na página 178, lado B. Ele vai trabalhar, gente, o eixo de processo de construção da moralidade é o convencional. Ele vai ser o centro. Sendo que existe antes o período pré-convencional e depois o período pós-convencional. Segundo ele, esse convencional é o conjunto de normas aceitas e desejáveis de uma sociedade. Enquanto Piaget nós vamos ter 4 fases.
Valendo lembrar que a gente vai da fase mais simples até mais complexa. Kohlberg também vai dividir o desenvolvimento moral do ser humano em fases. Só que ele vai fazer o seguinte, ele vai dividir em 3 fases e não 4, ok? Sendo que cada fase dessa, cada nível, perdão, ele vai dividir em subníveis, em estágios. Então, se nós temos 3 níveis, serão 6 estágios, ok? Bora lá. Esse nível, bora para o primeiro. Está na página 179, lado A. Esse primeiro, que é o nível pré-convencional, ele vai até os 9 anos de idade. Tá bem? E se caracteriza pela moralidade heterônoma. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que basicamente que as pessoas nesse nível, elas vão ter uma convivência moral baseada em seguir regras e normas que são impostas externamente por uma figura de autoridade, seja um policial, um professor, um pai, a mãe e assim por diante. Quer dizer que moralmente se caracteriza pela pessoa fazer só o que os outros mandam. Tá bem? Nós temos o primeiro estágio, que aqui não aparece nomeado. Mas não se preocupe que no final do vídeo eu vou colocar um esquemazinho para vocês. Ok? Esse primeiro estágio recebe o nome de punição e obediência. Se caracteriza pelo quê? Algo é ruim somente se a pessoa for punida. Nessa fase aqui, a criança ela vai associar o seguinte: se eu fui punida é porque eu fiz algo ruim. Se eu não fui punida é porque eu não fiz nada de ruim. E nessa fase, a pessoa associa o seguinte, que quanto maior foi a punição, significa que maior foi a besteira que ela fez. Ok? Com relação ao aspecto sociomoral, né, aqui ainda se caracteriza pelo egocentrismo. O segundo estágio desse nível, né, do nível pré-convencional, é chamado de hedonismo ingênuo, que se caracteriza pelo quê? Ainda há o medo da punição, tá bem? Nesse estágio primeiro aqui, né, como a pessoa faz o quê? Ela faz ou deixa de fazer por meio das consequências, como eu já comentei. Esse segundo estágio, que é o hedonismo ingênuo, ainda há o medo da punição, mas o indivíduo já passa a obedecer em busca de certas recompensas. A criança nessa fase, ela acredita o quê? Basicamente, que tudo que ela faz tem que ter uma consequência, tem que ter um reforço, vocês estão entendendo? Tem que ter uma recompensa. Se o que ela faz for ruim, ela tem que ser castigado. Sempre. Se o que ela faz for bom, ela tem que ser premiada sempre. Ok? É nessa fase que aqui começa a se estabelecer trocas, acordos e assim por diante. Nós temos o segundo nível. O segundo nível, pessoal, vai de 10 anos até o fim da adolescência. Nesse aspecto aqui, tá bem? Você já tem a preocupação e o reconhecimento do outro nesse nível convencional. Nesse aspecto aqui, você se preocupa muito com a questão da formação de grupos, na formação de panelinhas e assim por diante. É a questão aqui da expectativa interpessoal, de se identificar com o grupo e assim por diante. Nessa fase, nós temos o terceiro estágio, que a gente pode dizer que tem como nome bom garoto, boa garota, que vai se caracterizar pelo quê? Pela questão do bom comportamento. Entretanto, esse bom comportamento só é bom quando ele é reconhecido pelo grupo. Na verdade, aqui você vai ter a questão da busca pela aprovação do grupo. Algo só é bom se o grupo disser que é bom, algo é ruim somente se o grupo disser que é ruim. Ok? Quarto estágio é também denominado de ordem social. Nesse aspecto aqui, você tem sim a preocupação com o grupo. Só que não é mais só aquela panelinha da sala, só aquela panelinha da rua.
Aqui, o indivíduo já tem um vislumbre mais de sistema, vocês estão entendendo? Não é mais só aquela panelinha local. Ele vê mais de uma maneira mais ampla, tipo Itaiçaba, Ceará, Brasil, não é mais só aquela panelinha, ele tem uma visão mais ampla. E nesse aspecto aqui, as leis, para as pessoas que estão nessa fase, vão representar o quê? A vontade do grupo. E se está na lei, isso é certo. Se é o que as autoridades dizem, isso é o certo. Vocês estão entendendo? Repetindo, as pessoas que estão nessa fase levam muito em conta o quê? Se é o que a lei diz, está certo. Se é o que as autoridades ditam, está certo. Eles começam a pensar o seguinte, que seguir as leis é o que mantém a ordem social. Então, é fundamental segui-las. Aqui você tem a questão do cumprimento das leis, independente de que lei seja essa. Bora lá. Último nível, que é o chamado nível pós-convencional. É o final da adolescência e o início da vida adulta. Para início de conversa, segundo Kohlberg, não é todo mundo que vai chegar nesse nível e muito menos no último estágio. Isso é raro. Muito raro mesmo. Bora lá. Qual é a principal característica desse nível? Esse nível, pessoal, é o nível mais alto de moralidade. Tá bem? E é chamado de pós-convencional porque a pessoa começa a perceber e analisar as regras sob uma ótica de conflito. Como assim? Ele começa a pensar, será que essas regras são justas? Será que essas leis são certas? E ele começa a colocar numa balança, fazer o que as leis mandam, fazer o que é certo, o que é moralmente certo. Vocês estão entendendo? E assim por diante. Nesse nível, nós temos a divisão em 2 estágios. O penúltimo estágio, que é o chamado de contrato social, e o último estágio, que é o ápice do desenvolvimento moral humano segundo Carinha. Que o nome desse último estágio é consciência individual. No 5º estágio, tá aqui, ó. Ok? O indivíduo, ele começa a ver as leis sob uma ótica mais diferente. Ele ainda analisa a questão do sistema, ele analisa que a obediência às regras e às leis é fundamental. Entretanto, ele começa a perceber o seguinte, que existem as leis, mas que essas leis elas podem bater de frente com valores e opiniões. E que muitas das vezes esse conflito não pode ser remediado. Que muitas das vezes esses conflitos entre o que a lei fala e o que você pensa pode ser conciliado. Ok? Beleza. Último estágio. Assim, e nesse estágio, pessoal, do contato social, o indivíduo ele percebe a lei sob 2 óticas. Primeiro, que expressa a vontade da maioria. Segundo, que ela existe para promover os valores humanos. Quando isso acontece, é um bom contrato social e que todo mundo tem que seguir. Mas se as leis não expressam a vontade da maioria ou não promovem os valores humanos, você pode descumprir essas leis. O último estágio é chamado de consciência individual. Pessoal, nesse estágio, os comportamentos morais são regulados por princípios, ok? Quem define o que é certo ou errado é a própria pessoa, levando em conta princípios éticos escolhidos de forma consciente. Ela não segue ou não deixa de seguir porque é imposto. Ela não segue ou deixa de seguir porque é a lei. Ela faz isso se baseando em princípios éticos que são criados conscientemente. É nesse aspecto que a pessoa se coloca no lugar das outras. É nesse aspecto que ela pensa como cada pessoa seria afetada de acordo com a ação sua. É nesse aspecto que ela analisando tudo isso, ela chega a uma solução em que pode ser vista por todos. Não se trata de recusar leis ou contratos, mas se trata de reconhecer eles como sendo válidos porque eles se apoiam em princípios e não simplesmente porque a maioria decidiu. Vocês estão entendendo? Como foi que Kohlberg chegou nesses níveis?
Ele procurou pessoas e fez perguntas que ficaram conhecidas como dilema de Reis. Dilemas morais. Dilema, pessoal, para aqueles que não sabem, é aquela situação que, independente da tua escolha, vai ser ruim. Vocês estão entendendo? Um dilema moral significa o seguinte, que você vai tomar uma escolha. Você tem duas coisas ali para escolher. Ok? Mas independente do que você escolher, vai ser ruim. Imagina, por exemplo, matar teu pai ou tua mãe. Se alguém dissesse, você só pode salvar uma pessoa, ou teu pai ou tua mãe. Isso é um dilema moral. Fora isso, nós já estamos terminando. Nós temos também uma coisa que vocês têm que entender o seguinte, está na página 181. Ok? Pulei esses outros estudos porque não tem, eu já comentei. Com relação à educação moral, Kohlberg ele faz o seguinte, que pouquíssimas pessoas atingem o nível de moralidade pós-convencional e menos ainda chegam naquele de consciência individual. Segundo ele, isso se dá por vários motivos, ok? Porque se você for pensar que o indivíduo não nasce moral e que ele passa por estágios, etapas do comportamento moral, quer dizer que ele precisa ter oportunidade de conviver com pessoas que estão no mais alto nível. Nesse aspecto, os pais, os professores precisam estar no nível moral mais alto possível para ensinar aquela criança a chegar no nível mais alto possível. É o que ele chamou de atmosfera moral. A atmosfera moral, pessoal, é a estrutura propícia para que alguém consiga atingir, subir de um estágio para o outro. Quer dizer o que com isso? Que tem que haver condições para isso. E as condições para isso são estruturas de todas as formas possíveis. Sobretudo, ter alguém que ensine a pessoa a chegar em um nível para o outro. Para a gente terminar, gente, que já ficou um vídeo bem longuinho, nós temos, por exemplo, na página 183, outras tendências de educação moral. Hoje em dia a gente estuda bastante esse aspecto, né? O que é moral, o que é ética e assim por diante. Mas alguns outros grupos tentaram analisar a moral. Ligados a esses grupos, nós vamos ter pensamentos como, por exemplo, os valores religiosos, que a educação da moral e dos valores estava baseando, por exemplo, do que um livro religioso dizia, ou do que um líder religioso dizia, e que você tinha que fazer tudo o que estava ali. Só que valendo lembrar que isso hoje em dia já não tem tanto peso assim, né? Tendências sociológicas que estão ligadas à questão do convívio social de uma criança com o grupo que ela faz parte, seja família, escola ou sociedade. Nós temos também a formação de hábitos virtuosos, que vai ter uma influência extrema da tradição grega, sobretudo de Aristóteles, que era a questão de educar a pessoa moralmente. Significava ensinar virtudes, como, por exemplo, não matar, não roubar, entretanto não dizia porquê, e acabava sendo simplesmente um vislumbre heteronômico, né? Ensinar só por ensinar e a pessoa era obrigada a seguir. Por fim, ninguém nasce moral, isso é fato, todo mundo já percebeu. A moralização do indivíduo se dá por meio da educação. Sua construção moral e o processo de descentramento, ou seja, se ver como um sujeito que não é o centro do universo, está ligado a um processo complexo que exige toda uma estrutura para isso. Pois bem, pessoal, a gente terminou. Sei que ficou grandinho, mas foi necessário, tá bem? Isso é um assunto que vez por outra cai no Enem também. Essa questão de moral, ética e assim por diante. Até uma próxima aula, que no caso assim, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser no 3º ano e esperamos que seja um ano um pouquinho melhor, pelo menos, não é? Deus abençoe todo mundo e tchau, tchau.